Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. E hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio 36, os momentos mais emocionantes do anime Pokémon. Vamos falar de muitos momentos marcantes, de cenas que eram lágrimas. Vai ser uma conversa bem legal. Tô aqui com o meu amigo Vinícius. Oi Vinícius, tudo bem com você? E aí, Danilo, e aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Essa semana o tema também é polêmico, hein? Porque eu não sei qual é o top 10 do Danilo e o Danilo não sabe qual é o meu top 10, então teremos surpresas, inclusive aqui ao vivo. Não, vamos ver se a gente escolheu as mesmas coisas ou se a gente foi para caminhos totalmente diferentes, né? A gente conversou sobre a pauta desse programa, a gente pensou em fazer um top 10 dos momentos que mais nos emocionaram assim na história do anime, considerando todas as gerações. E aí cada um fez sua própria listinha aí, a gente não sabe. Você colocou na ordem do 1 ao 10º? Coloquei Tá. do menos importante para o mais importante. Isso. Eu também. Aí a gente começa no 10º até a gente chegar no primeiro, pode ser? Beleza. Tá. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, alguns recadinhos, né, que a gente sempre traz aqui. Você pode seguir a Pokémon Blast News em todas as redes sociais, é só pesquisar por @PokéBlastNews. A gente tá lá sempre interagindo com todo mundo, postando as novidades. Então segue a gente lá. A gente também tem o nosso site, então você pode pesquisar aí, coloca no Google, facinho, Pokémon Blast News. Você vai entrar aí lá onde a gente posta todas as notícias que saem. A gente tem uma equipe engajada de redatores. Então a gente está sempre trazendo conteúdo diferenciado sobre todas as áreas da franquia Pokémon. Então acompanhe o nosso trabalho por lá também. E aqui no podcast, lembre de seguir a gente e de deixar uma avaliação, seja no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, no seu agregador. É muito positivo que você segue a gente, porque aí você sempre vai receber a notificação quando sair um novo episódio. E também a sua avaliação pode ajudar o agregador a recomendar para outras pessoas, tá bom? Então isso ajuda bastante. Dados nossos recados iniciais, a gente vai para as nossas notícias da semana. Esse é o bloco onde a gente conversa aqui, compartilha com vocês as notícias que surgiram desde o último episódio que a gente gravou, para você não perder nada que está acontecendo na franquia. Bom, o Vinícius vai começar então falando do anime, já que é o nosso tema principal de hoje. Exato, bora lá pro anime. O anime é o que mais tá sendo, o que tá mais badalado ultimamente na franquia Pokémon. A gente já tinha 2 episódios com os títulos já revelados e agora foram revelados as sinopses. Então você pode, se você quiser saber as sinopses por completo, você pode entrar lá no site da PBN, que tem todas as sinopses. Esses 2 episódios eram Suspiro de Beowares, que vai ser exibido no dia 3 de fevereiro, também conhecido como amanhã, depois a gente tá gravando no dia 2, vai ser exibido amanhã, então pra você já deve ter assistido. E a Aham. gente também vai ter Entre o Esquadrão Squirtle, que vai ser apresentado no dia 10 de fevereiro e vai trazer o precioso Squirtle do Ash e o squad dele. Então, esses 2 episódios a gente já tinha os títulos e agora a gente tem as sinopses também. A gente também teve o anúncio do título E Nós Estamos Olhando para a Mesma Lua, que pela sinopse parece uma história bem triste, que eu com certeza vou chorar, e vai ser apresentado no dia 17/2 lá no Japão também. E por último, a gente teve a volta dele, o primoroso Lapras do Ash. O título do episódio é Montando Lapras e vai ser exibido no dia 24 de fevereiro de 2023 lá no Japão e vai contar, obviamente, com a volta do Lapras, Lapras que acompanhou o Ash e a sua equipe nas Ilhas Laranja, né? Então a gente vai ter a volta do precioso Lapras. Eu tava com saudade dele, você também tava, Danilo? Oh, com certeza. E olha, considerando que essa temporada especial da despedida do Ash vai ter 11 episódios, olha, a gente já tem aí 7 episódios revelados, hein? Só Sim, falta tá quase mais um pouquinho. acabando. Nossa, vamos ver o que que Tristeza. vai ser disso ainda. A cada Ai, episódio é uma ai. alegria de ver alguém voltando, Lapras voltando, mas uma tristeza de ver que tá acabando. Essa é a minha sensação quando eu vou assistir o episódio, tá? Eu olho pra isso e falo assim, não, isso não pode estar acontecendo. Mas ó, lembrando que a gente tá esperando um pouquinho, a gente ainda vai fazer o nosso episódio
com as nossas impressões sobre esses episódios do anime, da temporada especial, tá? Então a gente vai esperar juntar 5 episódios pra gente conversar sobre eles e depois sobre o restante da temporada. Por isso que a gente ainda não falou sobre isso, tá bom? Então vamos para a próxima notícia. Exatamente. A gente também tem novidades na área de Mr. Gifts do Scarlet Violet. Você está jogando Scarlet Violet, tem vários Mr. Gifts ativos que você pode resgatar, presentinhos que a Pokémon Company tá mandando para você. E a gente tem uma matéria completinha no padrão PBN mesmo, que você pode entrar lá no site e ver todos os Mr. Gifts que estão ativos até que dia que vão, até o data limite para você pegar esses presentes. E assim, tem coisa muito boa. Tem Terra Blast, aquele TM ultra importante que você ganha em Paldeia. Tem Ability Capsule. Nossa, tem bastante coisinha que você consegue pegar. E lá na PBN você pode ver a lista completa. E lembrando que a gente vai deixar esse post sempre atualizado, né? Para ser fácil de acessar, de consultar. Então, cada vez que sair um novo código, a gente vai atualizar esse post. Para ficar bem fácil, né? Porque senão fica meio perdido. Cada um tá num lugar. Então a gente vai Às vezes você até perde o prazo para resgatar, então é bom ficar sempre ligado lá no site que você consegue os códigos de primeira mão. Sim. E além disso, entrando agora na parte de Pokémon GO, sempre com muitos eventos, né? Então assim, tá acontecendo muita coisa no jogo. Atualmente teve a nova invasão da equipe Go Rocket. Então o Giovanni tá com um novo Pokémon Sombroso lendário. Agora a gente tem o Registeel Sombroso, pode ser encontrado pela primeira vez. Mas fora isso, a Niantic revelou todos os eventos que vão acontecer ao longo do mês de fevereiro. A gente tem um post lá no site explicando tudo o que vai rolar. Mas basicamente a gente está tendo o evento Voltagem Instalante, que vai terminar no dia que vai sair esse podcast. A gente tem a invasão da equipe Rocket. O dia comunitário do Noibet vai estar acontecendo no dia que esse podcast sair, dia 5 de fevereiro. A gente tem o evento do Dia dos Namorados e a pesquisa limitada do Love Disc, que vai acontecer ali no intervalo de 8 a 14 de fevereiro, com a chegada da muito esperada Mega Gardevoir, que muita gente gosta, e também da Tapu Lele Shine, pela primeira vez no jogo. Depois disso, a gente ainda vai ter o evento Tremores Primitivos, que a gente já tem um post no site também com todos os detalhes, com o retorno do Rayquaza, junto do Mega Latios e da Mega Latias. E a gente vai terminar o mês com o Pokémon Go Tour Hoenn, que vai ser dedicado aos Pokémon da terceira geração, com Jirachi Shine, mas sendo um evento pago, com ingresso. Então a gente vai ter algumas coisas para quem não tiver ingresso, mas muitos dos recursos desse evento vai ser para pessoas que pagaram. Eu não paguei, eu não ganhei da Niantic, então vou ficar só olhando, né, esse evento. E o Go Tour vai contar com a estreia do Kyogre e do Groudon primitivo. Então, que a gente já comentou aqui no podcast, inclusive. Então, um apanhadão aí de tudo que tá rolando no Pokémon GO. Bom, então é isso que a gente tem para hoje das notícias principais. Não saiu muita coisa. A gente pode esperar muitas novidades ainda até o fim do mês, pelo menos, porque a gente vai ter o aniversário da franquia Pokémon dia 27 de fevereiro. Provavelmente a gente vai ter algum grande anúncio aí até o fim do mês. Vamos continuar de olho aqui que você vai ficar por dentro de tudo. Bom, vamos começar nosso tema então. Hoje foi mais rapidinho. Exato, hoje as notícias estão bem escassas. Pokémon Company, bora trabalhar, hein? Que essa época de fevereiro é aquela calmaria antes da tempestade, né? Isso, exatamente. Aniversário no fim do mês, agora a gente fica tudo meio morno, sabe? Então, sim, quando chega no fim do mês é notícia atrás de notícia. Bom, vamos então para o nosso top 10. Então a gente vai falar cada um do nosso top, quem ficou no nosso top 10, aí depois 9, em oitavo lugar, sétimo. E aí eu e o Vinícius a gente vai comentando quais foram as nossas escolhas e por que a gente escolheu esse momento. Exato, olha. E também lembrando que eu não sei a lista do Danilo, o Danilo não sabe minha lista, então é espontânea a nossa reação aqui. E a gente focou apenas em momentos do anime, não dos filmes. Então não vai ter Ash virando pedra aqui nesse top 10. Então
exclusivamente do anime, aquele que passa os episódios, enfim. Só essas regras básicas aí. Eu tentei, assim, diversificar um pouco. Tentei pegar momentos do Ash, momentos de episódios fillers também que me emocionaram muito, de momentos que não eram focados apenas no Ash. Tentei dar uma diversificada. Fiquei pensando assim, quando eu penso em momentos que me emocionaram, momentos que foram muito marcantes, o que vinha na minha cabeça, né? Então eu fui, tipo, elencando várias coisas aqui. Deixei até duas menções honrosas pro final, porque acabou não entrando na minha lista, mas eu acho que são momentos muito importantes. Bom, vamos lá então, Vinícius. Conta pra gente qual foi o seu 10º momento mais marcante do anime Pokémon e por quê? Eu tentei também dar uma variada, não focar só no Ash, mas Aham. é um pouquinho complicado Inevitável, né? porque é o protagonista, né? Mas meu 10º lugar, talvez seja uma trapaça, mas eu vou falar em um específico. Ah, Os momentos que me marcaram foram as táticas malucas que o Ash tinha. E, em específico, a cena do Swallow dourado, do Swallow com a armadura ah, dourada. aham. Assim, eu lembro do momento de eu estar assistindo isso na TV. Eu lembro o cenário completo. Eu lembro até o cheiro do local que eu tava. Me marcou tanto no nível. Porque eu ficava pensando. Daí, era aquela época que eu. Nessa época, eu tava descobrindo que os jogos de Pokémon do jeito que eles eram. Porque eu fui introduzido a Pokémon pelo anime e depois eu passei pros jogos. E daí, Aham. como eu tava descobrindo os jogos, eu pensei assim: eu não consigo fazer isso nos jogos. Por que eu não consigo fazer isso nos jogos? E eu acho que essas mecânicas que o Ash criava, esses improvisos que o Ash criava, davam um toque bem especial nas batalhas. E a gente foi acabando perdendo isso com o tempo, né? A gente não viu mais nenhuma loucura assim que o Ash fez durante a batalha. Foram coisas mais engenhosas, mas não foi nada um Swallow com uma armadura dourada, porque um Pikachu deu um raio nele. Então, meu Não, é 10º lugar é verdade. esse. Meu 10º lugar é esse. É essa cena do Swallow dourado. Boa. Nossa, tá, não vou falar o que eu ia falar agora, pra não quebrar. Não, mas boa, muito bom. Ó, meu 10º lugar aqui, eu coloquei a final do grande festival de Sinnoh, a batalha da Dawn contra a Zoe. Por quê? Pra mim, esse momento, assim, eu acho que ele foi muito importante pra Dawn e pra história que foi construída pra ela durante a jornada dela em Sinnoh. A quarta geração foi a primeira geração que eu acompanhei de perto, conforme foi saindo episódio a episódio no Japão e eu fui acompanhando, sabe? Então eu passei a acompanhar o anime semanalmente na quarta geração. E quando eu olho assim para a trajetória da Dawn como coordenadora Pokémon, tendo o background da mãe dela, e o anime teve muitos concursos, muito mais do que da Mei, porque a Mei basicamente só participava daqueles que ela ganhou, quando ela ganhava fita. E a Dawn teve toda uma história de momentos que ela perdeu, momentos que ela ficou muito triste, momentos de desânimo, de crescimento. Então eu acho que a jornada dela ensinou é muito especial, eu gosto muito. Talvez seja a protagonista ali, parceira do Ash, que teve um desenvolvimento mais sólido na jornada de todos os companheiros que ele já teve. E a final do grande festival apresenta tudo isso que ela aprendeu na jornada dela, sabe? Então eu acho que é um momento muito bonito do anime. Ela não ganha, mas ela não ganha por muito pouco, sabe? E a Zoe sempre representava assim um rival que estava num nível acima dela, mas ali foi muito pouca diferença. Pra mim, esse episódio, esse momento não tem a ver com o Ash, só que quando eu penso na história do anime Pokémon e tudo que ele já nos entregou, eu acho esse momento muito marcante e especial assim pra Dawn, sabe? Sim, a Dawn sempre foi uma personagem muito. Eu sinto que a Dawn sempre foi uma personagem com muita profundidade, sabe? Até mais que Uhum. outras parceiras do Ash. Eu sinto que a Sim. Dawn teve muito mais profundidade do que a Misty, por exemplo, sabe? Então, Uhum. acho É, um bom 10º lugar. sim. Eu acho que quando eu penso tanto na Serena quanto na May, que seguiram caminhos assim, tipo, de exibição ou de coordenadora, eu acho que a Dawn ela representou
muito mais, assim, né? Igual você fala, de profundidade, né? De personagem. Então eu acho que eu gosto muito, assim, da história da Down no anime. Então eu quis fazer jus a isso, colocando em 10º lugar o momento final ali, a final do grande festival. Bom, então fechou nosso 10º lugar. Vamos para agora o nosso 9º lugar. Qual foi o 9º momento mais marcante para você? E por quê? O 9º momento mais marcante pra mim foi uma cena que a gente viu a construção do Ash como personagem, a construção da relação dele com os Pokémon dele. Me marcou Hum, bastante porque eu vi que era uma cena de que era um anime que tratava de amizade. Que é a hum. cena do Ash sendo esquentado pelos Pokémon dele na neve. Aquele episódio que eles Ah, se perdem, que eles ficam presos na a neve. primeira geração ainda, né? Isso, lá em Kanto ainda, com o time básico dele ainda. Acho que inclusive era até o Charmander ainda, ele ainda não tinha Isso. evoluído, né? Aham. Então foi nesse momento aqui que eu percebi do que o anime se tratava, sabe? Do que o anime tava, o que o anime tava querendo trazer e o que o Ash era como personagem e o que ele representava. Tá bom que depois de algum tempo ele abandonou 90% desses Pokémon, tá bom. Mas naquela época o Vinícius criança ficou muito emocionado de ver essa cena e eu entendi sobre o que era Pokémon. Talvez esse tenha sido um episódio que tenha feito eu continuar na franquia. Então, pra mim, ele merece o 9º lugar. Você E o sabe seu 9º que lugar, Danilo? Sabe que eu queria comentar um negócio? Esse episódio, eu acho ele muito bacana também. É o episódio Perdidos na Neve. Ele é um Sim. episódio. Só que o que é curioso desse episódio é que ele, assim, ele é muito especial e muito marcante por isso que você traz. Só que pra gente no Brasil, esse episódio ficou muito confuso porque a questão dos banimentos na primeira temporada e a chegada desses episódios no Ocidente bagunçou a ordem de exibição original. Então, no Brasil, ele era exibido como o episódio 66, sendo que na verdade era para ele ser o 41, 39, 40, 41. E aí, olha só a bagunça. Quando ele foi exibido de verdade, o Charmander já tinha evoluído. Sim, eu lembro dessa confusão, eu lembro dessa confusão. Eu, na época, achava que era outro Charmander, inclusive. Sim, então, ele causava uma confusão nas crianças por causa disso, porque era cronológico, mas aqui ficou bagunçada essa parte. Então, é isso que eu queria comentar, assim, que é um episódio importante, mas ele causa esse incômodo quando ele é exibido aqui no Brasil. Olha, parecido com essa, ainda nessa vibe de amizade, o meu 9º lugar, sabe qual foi? A despedida do Charizard em Johto. Por quê? Uma Eu acho boa. esse momento também um momento muito relação do Ash com o Charizard, sabe? É algo que precisou acontecer e eu acho que eu não assisti o episódio quando ele saiu, né? Na época em que ele saiu. Assisti muitos anos depois. Só que o Charizard era um Pokémon muito importante na equipe do Ash. E ele é lembrado até hoje, né? Sendo que é um dos Pokémon favoritos da franquia. E foi um momento de rompimento ali, né? Onde em Johto o Charizard decide ficar no Vale Charicífico, porque ele se achava muito forte, muito poderoso, e quando eles chegam lá, ele descobre que na verdade existem outros Charizards muito mais fortes que ele, né? Inclusive a Charla lá, que era a Charizard da treinadora, que cuidava daquele lugar. E esse episódio, ele é muito importante porque ele fica muito frustrado de não estar à altura daqueles Charizard. Aí ele passa a noite treinando, até na água. Eu lembro que a equipe Rocket fica vendo ele treinando. E depois, a parte mais emocionante é quando o Ash reconhece que ele precisa treinar. E ele vira as costas pro Charizard, né? E aponta e fala, tipo, fica aí, que ele precisa ficar mais forte, que não queria ter um Pokémon fraco do lado dele. Ele acaba sendo bem durão, assim, como se ele tivesse sendo frio com o Charizard, porque ele queria o melhor, mas ao mesmo Sim, tempo ele não queria demonstrar fraqueza. é uma cena que demonstra a evolução. A Isso. evolução e aprofundamento da relação entre o Ash e o Charizard. E aprofunda também a personalidade do Charizard, né? É bem Sim. importante para construir
esses dois, essa relação entre os personagens e o personagem em si. E eu coloquei aqui porque eu tava tentando diversificar um pouco as regiões também. E eu acho que Jotô é uma temporada muito fraca. Sinceramente, eu sei que você gosta mais de Jotô, mas no anime eu acho muito fraco. E eu fiquei pensando, o que de Jotô me emociona, sabe? O que de Jotô é o mais marcante? Qual é a parte... Talvez alguém poderia dizer que é o Ash versus o Gary. Não sei se está até na sua lista, que é o momento que eles batalham. Mas eu acho que se eu fosse falar o momento mais marcante de Jotô, pra mim seria a despedida do Charizard. Então foi por isso que eu coloquei em nono lugar essa. Eu Jotô realmente. É porque naquela época o Jotô ainda. Acho que eles ainda estavam descobrindo como que eles iam lidar com essas coisas de regiões, né? Eu Tipo, acho que eles tentaram no replicar a anime. fórmula da primeira geração, mas com uma série muito mais longa, né? Porque a Liga Índigo foi bem mais curtinha. Teve muitos fillers, muitos fillers. A gente não teve aprofundamento dos Pokémon que o Ash tinha em Johto, eu acho. A gente não teve evolução, a gente só teve a evolução da Chikorita. E eu acho que ficou muito estagnado, sabe? A gente viu o Ash ganhando as insígnias, mas a gente não via um crescimento de fato, sabe? Igual a gente viu isso sendo trabalhado nas séries que vieram depois. Então por isso que Johto não me causa assim, sabe? Aquela coisa. Eu também tentei variar as regiões e eu fiz uma lista de 21 itens, então eu tive que filtrar para os 10, né? E daí na minha lista eu coloquei o nascimento do Togepi. Não na lista oficial aqui, na lista da lista Aham. antes da filtragem. Infelizmente, o nascimento do Togepi acabou ficando fora do top 10, mas é uma menção honrosa aqui. Mas o nascimento de Togepi aconteceu em Kanto ainda, né? Não, Sim. não foi em Johto. Não. Enfim. É isso. Infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer. Johto realmente fraquinha. Bom, vamos então pro nosso oitavo lugar. E aí, que temos em oitavo lugar? Oitavo lugar. Oitavo lugar também eu fiz outra trapaça, porque são várias cenas diferentes, mas Olha. o sentimento é o mesmo. Não é uma trapaça muito alta. Mas eu acho que a minha. E daí se relaciona com o seu 9, o meu 8 se relaciona. Porque são as despedidas dos Pokémon do Ash, num geral, Ah, assim. Mas eu acho que dá pra gente focar na do Butterfree. Eu acho que a do imaginei que seria. Butterfree é a mais impactante de todas. Acho que também eu também citaria aqui a despedida do Ambipom. A despedida, Uhum. entre aspas. A despedida dele trocar com a Dawn e depois se despedir de fato, assim. Mas. Porque daí o Ambipom já não é mais um Pokémon do Ash, mas se despediu de qualquer Sim. forma. Mas enfim. Principalmente, acho que o que mais abala, não só eu, acho que o fandom inteiro, a comunidade inteira, tanto que o pessoal clamava pelo retorno do Butterfree a vida inteira. Até esses últimos episódios do anime aqui, o pessoal ainda clama pela volta do Sim. Butterfree, que aquela ceninha, aquela única ceninha nos últimos episódios, no último episódio de Jornadas não supriu a necessidade. Não Então, mesmo. todas as despedidas dos Pokémon do Ash, que o Ash acabou eventualmente, entre aspas, abandonando, né? Acho que todas elas foram muito tristes, assim. Nenhuma Aham. delas eu senti muita. Inclusive esses Pokémon. Por exemplo, o Squirtle, que vai acabar voltando agora pro anime. Eu sinto que a despedida dele não impactou tanto, porque ele tá sempre voltando, mas mesmo assim eu vejo como um desperdício, sabe? Aham. Então, eu acho que a cena do Butterfree indo embora é bem impactante. Foi um divisor de águas. Que a gente também viu que o Ash, protagonista, também abandonaria os Pokémon dele. Acho que também deu mais profundidade pro personagem e mostrou pra audiência como que o anime ia funcionar, sabe? Foi o primeiro, né, que ele se despediu, né? É uma cena muito Sim, marcante. O verdade. Butterfree emocionado, ele emocionado, Pikachu emocionado. Realmente é um episódio muito tocante. Não entrou na minha lista. Eu não sei se é porque eu não lembrei, mas eu lembro que é muito triste. Não, faz. Precisava estar aqui nesse episódio. Que. Então, e eu acho que abriu portas pro Ash abandonar mais Pokémon dele. Então,
Porque, em consideração também que o Butterfree foi o primeiro Pokémon que o Ash capturou. Sim. Então, eu acho que tem um peso muito grande e mostra pra todo mundo que joga também, sabe? Um paralelo bem legal para o pessoal que joga. Enfim, eu acho que é uma cena que foi essencial, assim, pro desenvolvimento do anime no geral. Uhum. Muito bom. E o seu oitavo Meu lugar, oitavo Danilo? lugar é quando a Serena corta o cabelo. Olha só, eu acho esse momento muito especial também. Eu fico emocionado quando eu assisto esse episódio. Bom, a Serena, ela estava muito perdida em XY. Quem acompanhou o Pokémon XY sabe o quanto ela só estava lá para viver para o Ash. Tipo, ela tinha uma queda por ele e ela só vivia a sombra dele. Ela era a sombra dele. Tipo, ela não tinha nenhum destaque em XY. Ela também não sabia o que fazer da vida dela. E aí ela decide depois, ela acaba optando por entrar nas exibições Pokémon, ser uma performer. A Shauna incentiva ela. E quando ela faz a primeira apresentação lá, a Fennekin acaba tropeçando na roupinha. Ela abraça a Fennekin e tal. E depois a gente vê o momento onde ela se decide mudar, assim. E a mudança dela começa cortando o cabelo. Eu lembro que na época eu vi que tinha alguma relação com a cultura japonesa. Posso estar totalmente errado, mas eu lembro que eu li algo do tipo que quando uma garota corta o cabelo significa um crescimento na vida, sabe? Uma mudança de fase. E eles levaram isso pro anime. E a Serena corta o cabelo como se fosse assim, a partir daquele momento, ela seria outra personagem, outra performer, sabe? E isso muda tudo na jornada da Serena até o fim de XYZ. Aí ela começa a participar das exibições, começa a treinar, muito mais confiante, muito menos dependente do Ash. Eu acho muito triste essa cena, sabe? Muito triste e especial. A Fennekin tá junto, ela chora e mostra só o cabelo dela indo, assim. Enfim, eu escolhi isso também, assim, não tentando deixar apenas o Ash, sabe? Porque quando eu Sim, olho. é uma cena de emancipação dela, né? Acho que é bem importante. É esse tipo de coisa, por exemplo, que eu não vi uma cena marcante na Mei. E até quando você fala em relação a Misty, eu não vi esse tipo de emoção, sabe? Em algum momento. Mas eu acho que isso aqui é muito marcante na história do anime e na história da Serena, como personagem. Por isso que eu escolhi isso como oitavo lugar. Definitivamente uma cena bem importante também. Sétimo, Sétimo lugar. Posso falar meu sétimo lugar já? pode. Meu sétimo lugar também conversa com o meu oitavo lugar, que é a despedida dos Pokémon do Ash. E o meu sétimo lugar é a despedida do Dustox da Jessie. Eu acho que Ah, essa cena é extremamente triste e sim. mostra que, por mais que a equipe Rocket seja o alívio cômico do anime, eles também têm profundidade, eles também cresceram assim como o Ash. Então, pra mim, a cena da Jessie quebrando a Pokébola do Dustox Nossa, olha, me é muito, arrepiou. muito triste. Sério. Sim, Me essa arrepiei de cena você falar. também é outro divisor de águas, também é uma coisa que aprofundou demais a equipe Rocket, que assim, eu acho que essa cena é uma das melhores cenas assim, num geral, de Sim. cultura pop assim. Pra quem sabe o contexto, acho que essa cena ela é bem especial, bem emotiva e mostra que a equipe Rocket também é humana, sabe? Que a equipe Rocket Aham. também por mais que eles sejam, entre aspas, os vilões, o alívio cômico, eles também têm uma importância ali no anime. E eu acho que essa importância acabou se perdendo com o tempo também. Eu acho que o anime acabou deixando a equipe Rocket de lado e nessas últimas temporadas eles não tiveram tantos momentos assim. E assim, fazendo um link com outros pontos que eu também ia colocar no top 10, mas eu acabei não colocando, a gente tem várias cenas que a equipe Rocket tem uma profundidade e que a gente acabou perdendo isso com o tempo. Tipo, até a Lola, provavelmente, essa profundidade da equipe Rocket foi bem aproveitada. Tipo,
a Jessie cuidando do Mimikyu, sabe? A Jessie Isso. costurando a roupinha do Mimikyu também. São cenas que, assim, eu, de novo trapaceando, juntando várias cenas num bolo só e tendo uma como principal, mas assim, a Jessie trocando a roupinha do Mimikyu, os Pokémon da equipe Rocket evoluindo. Lá, acho que foi em Johto também, não foi? Que o Weezing e o... Não, foi É no em Kanto começo. ainda, né? O quê? Que o Weezing evolui e o Arbok evolui, foi começo de Foi Johto? logo. Não, foi Encanto, episódio 38, eu acho. E eles Olha. evoluem pra ajudar eles, né? Depois eles Sim. se despedem no. E agora? Eu acho que são um dos primeiros episódios de Hoenn. Finalzinho de Johto, comecinho de Hoenn, não foi? É, Enfim, são várias, sabe? São várias cenas, assim, que eu acho que entram nessa minha posição 7 que mostram que a equipe Rocket também é humana, sabe? Eu acho que... olha. Mas, de fato, assim, o destaque do sétimo lugar é a Jessie quebrando a Pokéball dos Tox. Olha, eu acho que é perfeito isso que você falou, de meio que ser as despedidas da equipe Rocket. Eu acho que a equipe Rocket tem um dos. Tipo, acho que dava pra fazer uma lista de 10 episódios da equipe Rocket que são importantes no anime, né? Pelo menos. E essa parte que você falou das despedidas, isso é muito tocante. O James também, ele é muito sensível com essa parte de dizer adeus aos Pokémon. A Jessie, que sempre, né, busca ser durona, fria, ela tem essa sensibilidade. A gente viu isso na despedida do Arbok com o Weezing. A gente vê, por exemplo, na despedida do James com o Cacnea. Você falou o episódio do Mimikyu, quando eles têm que sair de Alola e voltar para Kanto, eles não sabem como comunicar isso para Marine, para o Mimikyu. Nossa, esses momentos são muito especiais. E eu acho que isso que você fala assim, dela quebrar a Pokébola, isso é muito forte, né? Assim, não tem mais volta. Pois é um release mesmo, tipo, tá liberando de fato, não tem... É uma decisão muito forte, eu acho que também mostra pra audiência, tipo, inclusive para as crianças que estão assistindo, os poderes das decisões, que às vezes você tem que abrir mão, é um momento de empatia, sabe? Porque naquele momento a Jessie estava colocando os sentimentos dela de lado pro Arbok, pro Dustox conseguir seguir a vida dele, sabe? Então, é um momento que ensina bastante, sabe? Uhum, Empatia, enfim, eu acho que é um momento que é bem importante pro anime mesmo. legal. Olha, em sétimo lugar, eu coloquei um episódio bem mais recente de Jornadas. É curioso, né? Porque assim, essas coisas estão bem mais recentes na minha cabeça. Então eu lembro exatamente que eu quase chorei nesse episódio. E por isso eu coloquei ele aqui. Talvez ele não seja considerado emocionante ou marcante para a maioria das pessoas. Mas o episódio onde a Flababy do Gol evolui para Floette e vai embora, eu Nossa, quase. sim, realmente. Eu fiquei realmente emocionado nesse episódio porque ele. Não sei, sabe? A construção desse episódio, ela não conseguia andar com a Primeiro começa no laboratório do professor Cerejeira, todas evoluem menos uma, né? Aí vão descobrir que a flor dela tá com defeito e ela precisa de outra flor. E aí eles partem ali numa mini jornada, vão para Kalos para tentar. E a flor branca, né, dela, que é a mais rara. E aí eles vão atrás de. Vai conversar com a flor, vão no meio da floresta. Ela tenta de outras formas, ela pega no cabelo do Gol e vai seguindo ali. E assim, parece um episódio muito filler. Assim, parece. Quando eu tava assistindo ele, parecia um episódio filler, mas quando ela encontra e ela evolui, e ela entende que ela tem que seguir a jornada dela, o momento que ela olha pro Gol e ele entende, eles se despedem, é uma das despedidas, né? Mas é engraçado porque o Gol e a Flababy, a Flat, não tinham uma relação próxima, assim, tipo, igual a gente costuma ver com uma equipe fixa, né? O Gol não tinha essa equipe fixa. Mas em um episódio eles conseguiram dar uma profundidade tão grande ali naquela relação. Eu me emocionei no final. Eu até marquei aqui que é o episódio 66.
Então eu falei assim, olha, eu preciso pôr nessa lista, por ser também uma relação com o Gol, que eu queria que ele aparecesse aqui, mas também porque eu lembro que quando eu assisti esse episódio eu quase chorei. Então é isso. Esse é o meu É um sétimo episódio lugar. muito emocionante É. mesmo. Eu chorei eu chorei mesmo. Eu lembro que eu chorei, porque faz pouco É, tempo, então eu lembro que eu chorei. sim. É bem triste, eu acho que o episódio consegue montar mesmo esse cenário da gente se importar ali. Porque a gente mal vê nos outros episódios esse Pokémon, né? Isso. Então, foi uma coisa bem difícil que eles conseguiram alcançar, a gente criar essa empatia por essa Flat. Uhum. Então é isso, sétimo lugar. Agora vamos para o sexto. Último lugar. Sexto lugar. Sexto lugar. O meu sexto lugar é a Liga de Kalos. Ash perdendo pra Lain. Eu acho que esse, assim, é um momento triste, mas é um momento que também divide muito a comunidade. Divide todo mundo no geral. Tem gente que acha que foi uma injustiça, eu também acho que foi uma injustiça. E tipo, tudo ia contra. Tudo ia a favor do Ash, tudo ia a favor dessa vitória, dessa finalmente vitória, porque foi nessa época que o Ash começou a virar o jogo, começar a ganhar, porque ele vinha sempre perdendo, né? Foi nessa época que o Ash começou a ganhar de fato e um balde de água fria. Um balde de água fria que eu acho que também dividiu, foi um divisor de águas na franquia. Eu acredito que foi nesse momento que, depois desse momento que pensa, depois da repercussão desse momento, que o pessoal que faz o anime pensou assim: o Ash vai ter que ganhar em algum momento. E daí, enfim, o Ash acabou ganhando futuramente. Então acho que foi aqui, nesse momento, depois que o pessoal reclamou tanto desse momento, que o Ash ganhou, ganhou em Alola. Acho que foi aqui que foi decidido, sabe? Aham. Olha, eu coloquei esse momento também na minha lista, mas eu coloquei ele em quarto lugar. Acho que nesse caso pode falar, né? Que aí pra não ser Olha, repetitivo depois. claro, pode. Então eu coloquei também a batalha Greninja versus Mega Charizard X. Como você falou, eu acho que ali na época em Kalos, quando chegou nesse momento, a gente tinha o Ash mais maduro de todas as temporadas, até mais do que Sinnoh, uma equipe muito forte. E como a gente viu, por exemplo, Sinnoh, o Infernape, ele deu a volta por cima do Electivire no momento final, venceu. Tava todo mundo esperando que isso fosse acontecer aqui também, porque o Greninja não tinha ganhado do Mega Charizard X ainda, né? Então, todo mundo pensou o quê? Que na liga, na batalha final, isso fosse acontecer. Principalmente pela efetividade de tipo, né? E eu lembro, Sim, exato. e eu lembro de estar assistindo esse episódio logo que saiu na manhã do já assisti ele em japonês porque eu não queria ver spoiler. Então, eu lembro que foi antes de ir pra faculdade ainda que eu assisti. E quando ele lança aquele shuriken gigante vermelho que sai destruindo tudo na cara do Charizard, só que o Charizard contra-ataca também. Nossa, aquele momento foi muito tenso e depois muito frustrante, né? De ver o Greninja caído. Eu acho que esse é um dos momentos. Eu acho que um dia a gente tinha que fazer dos momentos mais frustrantes. Apesar que eu já tô falando que esse eu acho que é um dos momentos mais frustrantes de toda a história do anime. Mas, E eu digo mais. Eu digo que esse momento criou gatilhos para mim. Porque quando eu tava agora nessa última temporada que o Ash eventualmente ganhou, durante as batalhas eu pensei, será que a história eu pensava, será que a história vai se repetir? Será que vai acontecer a mesma decepção vai se repetir? Acabou que não se repetiu, mas assim, gatilhos, criou traumas essa cena em mim. nossa, e eu lembro na época o quanto de fanfic a gente fez, porque logo em seguida teve o ataque da equipe Flare. Aí a gente achava que ia ser anulado o resultado da liga, porque o Alan tava coletando energia da Mega Evolução. Então o Mega Charizard estava muito mais forte do que ele deveria ser. Na época a gente pensou que ele ia reconhecer isso, ia ter outra batalha, ou que ele não ia aceitar o título, qualquer coisa, mas não aconteceu nada disso.
Mas eu lembro que a gente Em uma outra linha do fez. tempo isso deve ter acontecido, É, eu mas lembro. na atual. Nossa, eu lembro que a gente fez muita fanfic na época. E muita revolta mesmo, até hoje. Bom, em sexto lugar, eu também coloquei um episódio de Jornadas. E esse eu acho que é o único filler da. É muito difícil dizer exatamente o que é filler, mas eu diria que talvez é o único filler da minha lista. É o episódio que a gente tem Jotô, olha lá. A gente não teve momentos na temporada de Jotô, mas em Jornadas a gente tem um episódio que se passa em Jotô de uma garotinha que perde a Clefa, que era um Pokémon dela. A Clefa morre, né? Então, assim, Ah, e a mãe muito dela triste fala mesmo. que vira uma estrela e ela fica no céu procurando a estrela que é a Clefa, né? Que era amiga, era o Pokémon dela. E aí o Num percebe que ela deseja encontrar a estrela da Clefa e aí acaba tornando tudo sempre à noite, né? Então o céu sempre estrelado. Quem ajuda eles a resolverem essa situação é a Cynthia, né? A primeira vez que a Cynthia aparece em Jornadas e a primeira vez que o Gol conhece a Cynthia e tal. Eu acho esse episódio tão profundo que eu também fiquei muito emocionado ver o tema morte sendo tratado no anime, algo que a gente não tem muito na história, sabe? Eu pensei até em colocar o episódio em que ai meu Deus. A Melo. Como que é o nome dela em português? Sim. A Melo vê a mãe dela em Alola, que a mãe dela morreu e graças ao Shaimin lá na floresta que ela tava, ela revê o espírito da mãe dela. Eles estão na Ilha Pony. Eu quase pensei em colocar isso, mas eu coloquei esse episódio porque a gente tá falando de morte e a gente tá falando de morte de um Pokémon e a relação dele com uma criança. E eu Sim, é bem profundo mesmo. O anime trata de luto em alguns momentos, mas esse daí é um momento especial, porque eu acho que é um combo. Um combo de luto e o luto pela criança, e a criança tentando entender o luto. Acho que é bem interessante, tem um destaque mesmo esse luto aí. Nossa, o episódio ele é muito marcante. É aquilo. Em um episódio é uma história que é capaz de dar uma profundidade tão grande. E no final também, quando isso tudo acaba e a garotinha entende assim, o momento que ela vê as cenas passando com a Clefa. Nossa, é muito triste. Eu até marquei o episódio 83. Se você que está ouvindo esse podcast não assistiu, vai atrás de ver esse episódio que eu tenho certeza que você vai se emocionar também. Eu acho que não tem como a pessoa não se emocionar nesse episódio. Quando a gente fala aquela expressão, a pessoa já morreu por dentro, se ela não ficar emocionada nesse episódio. Sim, Não é, exatamente. eu não sei, não consigo entender assim. E eu digo mais, eu acho que é um episódio tão bem feito, porque ele meio que, basicamente, obviamente, em termos diferentes, mas ele condensa a história do terceiro filme em um episódio de 20 minutos. Isso, exato. Porque o terceiro filme também trata de luto, trata de um nó, enfim, acho Isso, que é um exatamente. episódio tão bem feito que ele consegue condensar o terceiro filme em 20 minutos. Exato. Eu lembro quando agora você falou a verdade. Quando eu assisti, eu tive essa impressão. Eu falei, nossa, é a história do terceiro filme contada de um outro ponto de vista, né? Que a gente tem uma criança, a gente tem um luto. Não, é verdade. E a gente tem um Num fazendo desejos. E realmente, né, esse episódio é muito bonito mesmo. Bom, agora a gente vai afunilando aqui. Entrar no nosso top 5 agora. Momentos mais 5. marcantes de todos. Ah, eu acho que o meu é muito previsível, assim, mas enfim. Vamos lá. Então começa você. Não, o meu quinto lugar, eu coloquei uma cena. Ela é icônica e ela é muito importante para a história do anime, que é a cena do primeiro episódio, quando o Pikachu salva o Ash do ataque dos Spearow. Olha, aquele momento ele muda tudo na história do anime. Esse primeiro episódio, eu acho que é aquilo que talvez fez Pokémon fazer tanto sucesso. Essa relação entre o Ash e o Pikachu que começa o Pikachu não gostando do Ash, não aceitando fazer nada dele, tirando sarro dele. E depois o Pikachu é atacado, ele tenta fazer de tudo para salvar. Ele acaba caindo, ele olha pro Pikachu
e os Spearows atacando, o Pikachu decide pular e dar um choque e acabar com tudo. Nossa, isso é muito forte, assim. Talvez muitas pessoas se tornaram fãs de Pokémon vendo esse episódio e vendo essa cena. Principalmente no começo, né? Quando tudo começou. É um episódio muito marcante pra ser o primeiro episódio, sabe? Pra ser o início de uma grande história. Que talvez a gente esteja vendo o fim em breve. Mas, assim, é muito importante. Não vale chorar, Danilo, não vale chorar. Então eu quis trazer esse momento aqui em quinto lugar. O meu quinto lugar é quando o Ash perde pro Snipe logo quando ele chega em Unova. E depois, Achou eventualmente, ele emocionante? acaba... Não, eu não achei emocionante, eu achei importante. Ah, Assim, emocionante, eu não diria emocionante, mas eu acho que a evolução, porque o Nova, enfim, o Nova realmente é muito fraquinha, né? O Nova é bem podrinho, a gente tinha, inclusive na minha lista geral, eu tinha colocado uma perda de oportunidade que é a equipe Rocket não conseguindo, por conta do anime, a equipe Rocket não conseguiu continuar séria como eles começaram em o Nova, né? aham. Então, eu acho que essa evolução do Ash foi a única coisa que eu consegui extrair de boa de um Nova. Então, eu acho que o Ash perdendo pro Snipe ali e depois ganhando do Serperior, eu acho que. Eu diria que a vitória do Pikachu contra o Serperior é emocionante. Emocionante no nível de ele evoluiu. Nessa mesma região ele acabou evoluindo, sabe? Olha, eu respeito, mas nossa, eu acho. Nossa, eu. Essa batalha, eu tenho raiva dessa batalha, entendeu? Então, mas é essa emoção de raiva que faz essa cena ser importante, sabe? Nossa, é tipo. Eu acho. Não, Pra mim, eu, minha não, consideração. eu entendo que assim, é marcante, porque essa cena a gente vê até hoje circulando em todos os lugares, né? Principalmente quando a gente vê na linha do tempo, que a gente tem o Ash enfrentando o Tobias na Liga Sinnoh, o Pikachu derrotando o Latios. Então, tipo, 2 episódios, 3 episódios depois, ele perde pro Snipe porque o Zekrom afetou a eletricidade dele. E o Trip chamando ele de caipira. Tipo, eu achei que essa cena foi marcante pra dizer assim, olha, a gente não tá considerando o passado do Ash. Aqui a gente não vai levar isso tão a sério. Exato. Nossa, Eu acho que. mas eu acho que isso acabou com o Nova, sabe? Eu, Não, sim. É uma cena ruim assim, eu não diria que é uma cena ruim, mas eu diria que é uma cena importante, sabe? Eu acho que foi uma cena que quis comunicar pra gente o que o anime tava querendo falar, sabe? e a Por isso gente que ela acabou no meu top 5. pois é, a gente ainda pensou, não, não vai ser assim. Foi. Eu não tive nenhuma coisa, nenhum momento marcante de Nova. Olha, eu acho, Mas o Nova tinha potencial. Eu digo que o Nova tinha potencial. A não, equipe Rocket séria, eu acho que. tinha muito potencial, muito potencial. E assim, eu costumo dizer que a gente meio que faz um balanço da série depois que termina e a gente vê o todo. E aí quando você vê o Ash perdendo pro Cameron e o Cameron nem sabendo que tinha que levar 6 Pokémon na liga e tendo só 5 Pokémon e ele perde. Nossa, eu acho que o Nova não tinha não tinha qualquer compromisso com o Ash, sabe? De ser um protagonista à altura do que a gente viu ensinou. Ainda bem que depois eles Sim. retomam isso em Kalos e faz diferente. Mas eu gosto de o Nova no sentido assim, é leve. É leve, eu não acho a Iris e o Simon chatos. Eu acho que eles constroem episódios interessantes, mas quando a gente pensa em Sinnoh e Kalos, enfim, a Lola e Jornadas, Nova deixa muito a desejar. Só que eu ainda acho que o Nova é melhor do que Johto, por exemplo. Eu acho que tem mais desenvolvimento de personagem de Pokémon e o Nova do que Johto. Acho que, Olha só, polêmica, hein? Polêmica. olha, eu falei meu quinto lugar já. A gente falou nosso quinto lugar. Quarto lugar. Ah, eu falei meu quarto lugar também. Foi o Greninja versus Mega Meu Charizard quarto. X. Não vou comentar Sim, mais. meu quarto lugar é a batalha contra o Paul, do Infernape contra o Electivire. Eu acho que é bem legal ver, porque eu lembro na época que eu assisti
o Paul jogando fora, entre aspas, assim, o Chinchar dele. Nossa, esse é um E eu momento ficava. emocionante. Devia ter colocado isso na minha lista. Então, eu acho que é um combo da história É. do Infernape em si. E eu acho que esse meu quarto lugar é essa história do Chinchar, dele sendo abandonado, depois ele dando a volta por cima. A cena contra o Paul, que ele simplesmente entra em Blaze, entra na habilidade dele. Eu acho fenomenal. Eu não gosto muito de Sinnoh, mas essa cena eu acho que ela é bem importante, assim. Eu acho que ela mostra, assim, a evolução do personagem Chinchar, novamente, a evolução da relação entre o Ash e o Pokémon dele. Nesse caso, replicando a relação entre o Ash e o Pokémon de fogo dele. Coitada do Torkoal, fica no banquinho de reserva. O único Pokémon de fogo que o Ash não se conectou muito. Mas enfim, eu acho que é a volta por cima do Infernape em si. Eu acho que é esse momento emocionante pra mim, sabe? Nossa, eu coloquei essa em terceiro lugar. Então, já fazendo a ponte aqui. Esse foi o meu terceiro lugar. Eu lembro de ver esse episódio no Cartoon Network quando foi exibido no Brasil. Eu lembro de ter visto também na internet na época, quando passou no Japão. Esse momento é extremamente importante. Extremamente importante. Por isso que eu até coloquei acima do Greninja com o Mega Charizard. Quando a gente vê o Electivire provocando o Infernape, tipo, quando ele dá com a mão assim e fala, vem. Tipo, o Infernape, ele tava muito debilitado. Ele ia perder. É igual você fala, quando ele ativa a habilidade dele, que ele fica muito forte e começa a atacar sem parar até vencer. A gente tem aquele momento. É muito forte essa cena porque a gente vê a habilidade sendo ativada de frente, né? A gente tá de frente com o Infernape, começa a quebrar tudo, a chama pra todo lado. Ele até meio louco, assim, né? Enfurecido. E depois os dois parando, assim, aquele momento, tipo, quem vai cair, né? E aí o Electivire cai. Isso é muito emocionante. E o peso que a gente tem, eu acho que na história do anime, até aquele momento, era o ápice do ápice. A gente não teve Sim, era o clímax do clímax. isso, a gente não teve um momento assim em Kanto. A gente não teve um momento assim em Johto, e a gente não teve um momento assim em Hoenn. Tanto que eu falei que eu não ia falar no começo, porque eu também não consegui identificar um momento marcante de Hoenn, sabe? No meu top 10. Porque eu também não. Eu acho que Hoenn não traz momentos marcantes, sabe? É uma boa saga, uma boa série, mas eu não acho que ela traz esse nível de profundidade para emocionar. E aqui a gente tem isso, né? Então, assim, pra mim O único ponto de Hoenn que eu coloquei realmente é a Jessie quebrando a Pokébola do Dustox. Mas isso foi Acho que é a única coisa ensinou. que eu lembro. Mas isso foi ensinou. Ah, tem razão, esqueci. Então. Eu Tipo, acabo confundindo. Realmente, nossa, o Hoenn não tem. Eu não coloquei nada nem na minha lista de 20 mesmo. Talvez, tipo. olha, talvez uma cena que eu lembro assim que não foi emocionante, mas eu acho que quebrou paradigmas era a Mei capturando o Mantilex. Eu lembro que eu fiquei Hum. perplexo. Na Mei capturando o Mantilex pela boca, eu falava, nossa, muito legal, será que tem isso? Eu era uma criança burra, né? Eu pensava, será que tem isso nos jogos também? Não tinha. Mas enfim, realmente não tem nada de muito emocionante em Hoenn mesmo. Então. Assim, que eu consigo me lembrar, né? Talvez tenha Sim, alguma cena ultra importante que eu não tô lembrando. sim. Então, o Greninja com o Mega Charizard só não ficou acima porque o Greninja perdeu. E eu acho que não é. Eu Olha acho que eu não só. diria nem que é a batalha do Ash versus o Paul. Foi uma batalha muito importante. Principalmente que o Paul era sempre muito frio, né? Então, assim, e ele sempre parecia muito acima do Ash. E aqui foi uma inversão. Talvez as escolhas da equipe tenham favorecido isso, mas eu acho que é esse o momento, né? É o Infernape versus Electivire. A batalha, o momento final daquela batalha. Eu achei isso muito forte, muito importante. Caminho que foi percorrido, né? Sim. Bom, eu coloquei isso em terceiro lugar, então acho que agora você tem que falar o seu terceiro, né? O meu terceiro lugar, talvez seja um pouco polêmico ele estar em terceiro lugar, mas eu acho que
tem coisas mais importantes. Eu acho que tem coisas mais importantes. A vitória do Ash contra o Leon e o Ash se tornando campeão. Por que não tá em primeiro lugar, Vinícius? O do Danilo com certeza tá em primeiro lugar. Mas por que não tá em primeiro lugar? Eu acho que foi uma vitória importante. Eu acho que assim, é o ápice, é o clímax do clímax da franquia, do anime todo. Mas eu acho que já era esperado, assim. Eu olhando em retrospecto agora, olhando todos os episódios e tal, é uma coisa bem recente, então pode estar meio nublado essa minha visão. Mas olhando em retrospecto agora, o Ash tinha de tudo pra ganhar, sabe? Nessa última temporada. A gente ficou com medo de não ganhar, realmente, a gente ficou com medo, mas eu considero que por traumas passados a gente ficou com medo. Mas assim, ele ia ganhar, sabe? Eu acho que. Eu acho que por isso que não ficou em primeiro lugar pra mim. Uhum. Mas eu acho que de qualquer forma, é em terceiro lugar. Ultra importante essa cena, ultra importante esse momento, mas eu acho que não tem coisas, alguns pontos mais importantes que tem que ser levados em conta, sabe? Ah, olha, o meu ficou em primeiro. Você falou que você já imaginava. Pra mim, eu coloquei em primeiro lugar porque eu acho que supera tudo. Eu não acho que tem coisas mais importantes. Eu não consigo ver coisas mais importantes. Vamos ver qual ainda vai ser o seu segundo e primeiro lugar. Mas eu também não digo que é a batalha do Ash contra o Leon, apesar de ser uma batalha muito intensa. Mas esse momento final, né, do Pikachu contra o Charizard. E eu tenho mais um ponto, por que eu não coloquei em primeiro Ah, lugar? Porque é uma coisa tão recente que talvez se eu tivesse colocado em primeiro lugar, talvez fosse por um viés de estar muito fresco na minha memória e eu estar achando uma coisa fenomenal. E eu ter esse viés de colocar porque, olha, acabou de acontecer, tá fresco na minha memória, eu lembro com detalhes. Então, a minha o meu primeiro lugar me marcou mais porque eu vi faz muito tempo e me marca até hoje, enquanto a vitória do Ash realmente me marca até hoje, mas teve pouco tempo pra firmar na minha mente, sabe? Enfim. olha, Esse é o meu argumento de por que tá em terceiro lugar. assim, pra mim, esse é o primeiro lugar, porque a gente tem um momento onde o Pikachu é o Pokémon final na batalha, algo que a gente não teve com o Greninja, que a gente não teve com o Paul. A gente teve o Pikachu e o Latios com o Tobias, mas não conta. Aqui a gente tem o momento, o clímax, que é o Pokémon que o Ash tá com ele desde o começo. Tem toda uma história. E a gente tem do outro lado o Leon com o Charizard, que Jornadas escancarou a todo momento que ninguém seria capaz de derrotar ele de nenhuma forma. Nem adianta, nem ninguém. Nenhum treinador da Elite 4. O anime escancarou isso. Então, eu acho que não era óbvio que que o Pikachu ia ganhar. A gente não teve vazamento, isso eu acho que é uma coisa que foi importante. A gente fez episódio falando que ia acontecer. E aí a gente vê esses dois enfrentando com uma animação impecável, né? Algo que, por exemplo, na quarta geração, o avanço tecnológico dá força pra cena. Os dois percorrendo no estádio, sabe? Tipo, o Charizard voando, o Pikachu correndo, esquivando dos golpes. E quando o Charizard dá o ataque que o Pikachu cai, sabe? Eu tava vibrando com aquele momento, eu tava emocionado. E, tipo, naquele momento eu falei, putz, não deu. Não deu. Deu aquele desânimo, sabe? Tipo, putz, eu não acredito. E aí, quando eu acho que o que deixa mais forte é o momento das lembranças e quando o Pikachu volta. Então, assim, eu acho que tem tudo que precisava ter para terminar essa batalha da melhor forma possível, sabe? Tipo, já que era pro Ash ganhar, nossa, eu acho que mesmo passando muitos anos, eu não sei se eu vou encontrar uma cena que pra mim é mais forte do que essa. Então por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar. Eu penso muito assim em momentos ou que me emocionaram no sentido de quase chorar, de eu não choro tão fácil assim, é uma pessoa que eu não choro fácil. Então eu não choro com os episódios,
Mas eu me sinto assim, sabe aquele momento que quase eu chorei? Então são momentos assim e momentos que me arrepiam. Tanto que uma das menções honrosas que eu coloquei, que depois eu vou comentar, é de uma batalha que eu acho que ela é muito importante para anime. Eu esperava que eu iria me arrepiar com ela, mas eu não me arrepiei, e isso me decepcionou um pouco. E aqui isso não aconteceu. Aqui, de fato, foi algo que foi muito intenso e que quando ele ganha, eu comemorei de verdade a hora que eu tava assistindo, sabe? Pra mim foi muito forte e esse foi o meu primeiro lugar. Mas agora você vai. E qual foi o seu terceiro lugar? Então, meu terceiro lugar foi o Ash vs Paul. Que Ah, e você. o seu segundo lugar? É que você colocou os meus que tava mais próximo do primeiro, entendeu? Olha, mas você já falou seu terceiro, né? Que Sim, é esse falta só o momento, segundo e né? o primeiro pra mim. Ah, então o meu primeiro já Sim. foi. Em segundo lugar, pra mim, é o Pikachu versus Tapu Koko. Ei, então a gente combinou! Ei! O Esse meu foi... também. É o segundo? É o meu segundo lugar também. Ah, legal. Então, isso também entra no meu quesito de arrepiou, entendeu? Porque eu lembro que eu assisti esse episódio num domingo de manhã, logo que eu acordei, eu já peguei o episódio pra Sim, assistir. E eu lembro que eu me arrepiei nesse episódio, sabe? Quando o Ash ativa o Z-Move e o Tapu Koko também vai com o Z-Move e aquele impacto. Aquele e é uma momento do animação anime eu muito arrepiei e eu boa. tô falando e isso me arrepia de novo. É isso que eu acho que naquele Sim, momento isso supera o Ash versus o Paul. Foi nesse momento da batalha que eu senti que tinha ficado melhor do que o Infernape versus Electivire. E é engraçado porque não me emocionou tanto o Ash ganhar do Gladion e tipo e ganhar a liga de Alola. Não é isso que me emocionou. E a batalha do Ash contra o Professor Nogueira também não me emociona, porque ela é cheia de momentos engraçadinhos, cômicos. Ela não tem um impacto. Por exemplo, o Venusaur engolindo o Rowlet. Depois a gente tem o Empoleon, tipo, olhando com aquela cara que ficou bem marcante. Eu não acho que é uma batalha que impressiona, mas esse momento final, sim, né, quando o Tapu Koko chega e fala, não, sou eu que vou batalhar. E o Pikachu também não tinha derrotado o Tapu Koko, né? E o sim, encontro de Z-Move, nossa, isso foi de arrepiar. Então, sim. É uma cena bem importante. Eu acho que ela. Por isso que eu coloquei ela em segundo lugar e à frente da vitória do Ash contra o Leão, porque eu acho que tem um peso grande ali o Ash. E eu acho que também é uma construção no geral. Eu acho que nesse ponto o Ash se fez de fato muito merecedor de ser o campeão, sabe? Eu acho que foi uma construção total. Eu acho que essa cena é importante pra construção do Ash campeão em Alola, sabe? aham. Então por isso que pra mim é mais marcante o Ash, muito merecedor em Alola, do que o Ash. Obviamente o Ash mereceu também em Galar, mas eu acho que pra mim impacta muito mais essa batalha contra o Tapu Koko, sabe? Eu acho que por isso que fica na frente da batalha contra o Leão. Então, eu acho que, assim, é uma animação impecável, assim, dá arrepio, de verdade, dá arrepio. Eu não sou de ficar puxando o saco, mas nessa animação, nessa cena, uma cena muito, muito, Nossa, muito boa. E nossa, causou um impacto enorme na comunidade inteira, sabe? Então, isso. eu acho que nesse ponto, o Tapu Koko, de fato, abençoa o Ash e fala, olha, você é merecedor e tal. Então, eu acho que essa cena é muito importante pra mostrar como o Ash estava crescendo. Aham. Porque a gente estava vindo de várias derrotas, inclusive a derrota horrível em Kalos. E nessa hora que a gente não estava esperando nada, a gente É. ganhou tudo. Então, eu acho que esse estouro de felicidade foi muito impactante. E daí eu diria, inclusive, até mais impactante do que o Ash ganhando contra o Leão, sabe? Por isso que eu Ah, coloquei ele em segundo lugar. e eu acho que também não era esperado isso. Tipo, é porque Sim, é isso que exato. talvez você diga assim, que com o Leão meio que já ia ser decisivo e, tipo, todo mundo queria saber o que ia acontecer. Mas aqui, a gente já tinha tido o Ash campeão da Liga Lola, né? Era uma simples batalha de exibição. Que foram 3 episódios
que foram, assim, teve cenas bem legais, mas não tinha tido um grande impacto, né? E nesse momento, tipo, o que? É isso que vai acontecer? É isso que vocês estão me entregando sem eu ter pedido? É a hora que ele... Exato. É esse meu ponto, Nossa, exatamente. eu acho que pra mim começa a arrepiar. A hora que ele ativa o Z-Move Guardião de Alola, que a terra começa a abrir, e o negócio começa a subir, assim, a avançar. E o Pikachu com o Ash ativa o Z-Move também. E o Ash, tipo, forçando, assim, com as mãos, tipo, dando tudo de si. Nossa, é isso. Tipo, ninguém E imagina esperava. que é o Ash. Exato, foi uma coisa inesperada. Imagine que é basicamente o Ash batalhando contra uma divindade que, por livre e espontânea vontade, quis batalhar contra ele. Então, por isso que pra mim ganhou o top 2. Legal. Não, mas eu acho super merecido também. O meu também, top 2. Pô, mas agora você me deixou. Se o Charizard é o top 3. Se o Ash, o Poe é top 4 e o Tapu Koko é top 2, quem que é o top 1? O top um você já falou, é o seu quinto lugar, quinto ou sexto lugar, que é a cena do Ash contra os Spearows e o Pikachu acaba salvando o Ah, Ash. Por que eu coloquei em primeiro lugar? Porque pra mim é uma cena que condensa, assim, que é uma cena, é a amálgama de tudo o que é o anime isso que Pokémon. você não Eu quis acho que pra mim essa comentar a hora que cena... eu falei. Exato, porque eu queria guardar pro final. Por que eu acho que essa cena é tão importante? Mentira, meu primeiro lugar é Metapod versus Metapod. Mentira. Não, ô louco. Brincadeira. Não, por que eu acho que a cena do Ash contra os Spearows é uma cena. Eu acho que é a cena, pra mim, na minha opinião, é a cena mais importante de toda a franquia Pokémon, É. de todo o anime. Porque eu acho que é uma cena tão icônica. Aham. É uma cena que vai ser lembrada eternamente. Eu acho que é uma Sim. cena que mostra, de fato, a semente que era o anime Pokémon. Uhum. Nesse momento, a semente do anime Pokémon foi plantada e virou o estrondo que virou. Então, acho que pra mim é o primeiro lugar porque foi tudo onde começou. É. Realmente, aqui foi o pontapé inicial. E o anime, todo o resto do meu top 10 só aconteceu por conta dessa cena. Sim. Eu acho que o Vinícius de 7 anos, o Vinícius de 5 anos, que estava começando a assistir Pokémon, só se interessou por Pokémon por conta dessa cena. Então acho que pra mim é a cena mais importante do anime. Tanto que essa cena já foi reprisada algumas vezes. Aham. É uma cena muito importante. É uma cena que, até no universo paralelo, É. até no filme que tem o Ash paralelo, é uma cena que foi replicada. Sim. De tão icônica que essa cena é. Eu acho que é uma cena que impacta a cultura pop, impacta a franquia Pokémon de fato profundamente. Então, pra mim, é a cena mais importante do anime Olha, todo, me assim. arrepiou de novo. Todos. Ó, é isso. E assim, por mais. E é engraçado que por mais que ela é replicada, né? Não passa, parece a mesma sensação de você assistir o episódio original, né? O momento original. Não, Exato, não é a exato. mesma coisa. Eu acho que é por isso que eu falei na hora que eu comentei disso, que muitas pessoas se tornaram fãs de Pokémon por conta desse momento, né? É Sim, aspecto é só você triste. botar a mão. É. Não, não, pode falar. Isso que me deixa triste quando eu penso na despedida que a gente tá falando agora, né? Porque, sabe, os novos protagonistas, a nova história, será que ela vai conseguir trazer esse impacto? Sabe, esse impacto que Pokémon causou, que causa com o Ash e com o Pikachu dessa forma, essa amizade, entendeu? Então, é igual você falou, você só tem esse top 10, a gente só tem toda essa jornada por conta desse primeiro episódio. Não é qualquer anime, não E é por qualquer conta. animação, Exato. série que consegue causar isso. Talvez a gente, Consegue ter uma coisa tão icônica assim, talvez a né? gente pense muito isso por a gente ser muito fã e talvez pessoas de fora meio que nem se importem. Mas isso é muito assim, a pessoa pode até ter deixado de acompanhar Pokémon ao longo do tempo, de acompanhar o anime, e talvez não tenha assistido muitos desses momentos que a gente trouxe aqui, mas esse primeiro episódio é muito difícil alguém não ter visto, né? Sim, eu acho que é uma coisa assim que
vai ficar guardado na minha memória. Eu posso, sei lá, ter Alzheimer nos meus 60 e tantos anos que essa cena definitivamente eu vou lembrar, sabe? Foi uma escolha de primeiro lugar que não usou muito a lógica, que não usou tipo, aqui o Ash foi mais técnico, aqui o Ash e tal. Eu acho que foi mais um top 1 do que veio do fundo do coração, sabe? Eu acho que por Isso. isso que eu escolhi em primeiro lugar. Aham. Então, eu acho que assim, é uma coisa que me faz lembrar muito do momento que eu assisti essa cena, o lugar que eu tava, na casa da minha avó, a hack dela, o modelo da TV. Nossa. Eu acho que me marcou tanto que eu consigo lembrar de todos os detalhes, sabe? Então, por isso que mereceu o meu top 1. E assim, eu coloquei em quinto lugar, mas quando eu fui fazer a minha lista, foi a primeira coisa que eu escrevi. É que depois eu organizei e fui pensando em outras coisas, mas a hora que eu fui começar a minha lista foi a primeira coisa que eu coloquei. Muito bom. Então gostei do seu top 1, do seu top 3, hein? Ficou show. Muito bom. Divergimos, mas Sim. concordamos. Quer ver, ó, meu top 5. Charizard, Gigamax, Tapu Koko, Ash vs Paul, o Greninja e o primeiro episódio. Pra mim, eu acho que são momentos que, nossa, é tipo, muito, muito, muito fortes, assim, em Pokémon. Aí, eu acho que a gente pode Sim. comentar, se você quiser fazer alguns comentários, dos que você tirou, tipo, do que não acabou entrando no seu top 10, mas que pra você é marcante. Eu coloquei aqui só duas menções honrosas. Talvez tivesse que ter um terceiro, um quarto ponto, mas eu coloquei como menção honrosa o Ash versus a Cynthia. Por quê? Quando a gente pensa assim nas batalhas mais importantes que o Ash teve na história do anime e que essas batalhas aparecem aqui no nosso top, seria de se esperar que o Ash versus a Cynthia fosse uma batalha que entraria também. Por quê? A Cynthia foi sempre tratada como uma das treinadoras mais fortes, né, do mundo Pokémon, até o Leon chegar e ficar forçando isso ao máximo. Mas a Cynthia sempre teve esse respeito. A jornada ensinou, constrói isso dos outros membros da Elite 4 tentando derrotar ela e não conseguindo. E ela é muito forte. Até que Sim. a gente chegou e a gente viu que isso ia acontecer e a gente questionou, né? Como que o Ash ia vencer a Cynthia? Era esperado que ele venceria para poder chegar no Leon, mas eu acho que o que a gente ficou esperando é como isso ia acontecer. Então, em termos de importância, essa batalha ela é muito importante na história do anime. Só que Sim, e é uma batalha ótima, né? Uma batalha muito, muito bem construída. Tipo, até a questão da Cynthia decidir se aposentar, mas depois dessa batalha ela decide não se aposentar mais. Eu acho que mostra como o Ash é importante, sabe? Eu acho que essa cena é bem importante pra mostrar que o Ash realmente é o protagonista. isso, mas não entrou no meu top 10 porque ela não me arrepiou. E é isso que pra mim, tipo assim, o que eu senti vendo o Pikachu contra o Tapu Koko, o que eu sinto vendo o Infernape contra o Electivire ou o Pikachu contra o Charizard, eu não vi, não senti, não é que eu não vi, eu não senti na batalha da Ash contra Cintia. Tem muitas pessoas que gostam dessa batalha. Você, por exemplo, que tá falando que é uma ótima batalha, mas eu não sinto que ela foi executada da a maior profundidade que poderia ter, sabe? Eu gostaria que tivesse sido mais. Não, talvez não era essa batalha que eu gostaria de ter do Ash versus a Cintia. Eu gostaria que Sim, talvez a minha única e maior crítica pra essa batalha é ela ser, entre aspas, corrida, sabe? Ela ser muito apressada, isso. E sabe? assim, eu, por exemplo, o momento final de ser o Mega Lucario contra o Garchomp, eu não senti essa vibração, sabe? Tipo de, nossa, que perfeito, maravilhoso. Meu Deus, que sensacional esse momento. Eu acabei ficando um pouco decepcionado com essa batalha. Então por isso que eu coloquei como uma menção rosa, porque eu acho ela muito importante, mas Danilo, não senti o que eu achei que eu ia sentir. E a minha segunda menção honrosa foi o Ash versus o Brandon. O momento, a última batalha que eles têm, onde o Ash realmente derrota ele com o quarteto original lá, com o Bulbasaur, o Squirtle, o Charizard.
Porque eu também acho que essa batalha, ela é muito importante na história do Ash. Quando o Ash vence, consegue os 7 símbolos da fronteira, quando ele é convidado para ser um cérebro da fronteira, eu acho que como um personagem ali mostra a força dele, né? Como ele era um treinador poderoso e forte naquele momento, respeitado, que era capaz de vencer grandes desafios. Ele tinha perdido na Liga Hoenn, tinha perdido em Johto, mas ele venceu o Brandon, que tinha os Regis. Então, talvez não seja tão importante para mim, porque eu não assisti esse momento quando ele originalmente aconteceu. Não sei se teria sido diferente se tivesse igual hoje que eu vi o Pikachu derrotando o Tapu Koko ou o Charizard. Mas eu acho que na história do Ash essa batalha é importante. Eu não acho tão, eu acho, por exemplo, outras duas batalhas que eu fico em dúvida é o Ash versus Gary na Liga Johto e quando o Ash vence a Liga Laranja. Mas eu não acho que elas tenham o mesmo impacto. Então essas são as menções Eu honrosas. também acho que não, principalmente a Liga Laranja, eu acho que não tem tanto impacto. Porque tem gente que até esquece da Liga Laranja, né? Aham. Então, Do Drake, né? Então, assim, sim. acho que foi uma. Ah, tipo, na época, quem assistiu mesmo foi muito bacana. Porque foi tão frustrante o Ash ser desclassificado da Liga Kanto por causa do Charizard. Eu acho isso péssimo. Nossa, Sim, muito é sem um momento noção. bem frustrante. E, então, vir com essa vitória depois na Liga Laranja, eu acho que aliviou um pouco, sabe? Mas, enfim. É isso. As minhas menções honrosas, acho que eram só essas duas. As minhas menções honrosas vão ficar no escuro, não vou contar pra ninguém quais são as minhas Não, menções honrosas. Não, é segredo, segredo. Um dia talvez eu tá contarei. bom. Tá bom. Mas eu juntei 20 pra vocês terem uma noção. Eu juntei 20 pontos, 21 pontos. Mas o que Mas eu achei bacana é que a gente fez o nosso top 10, só que a gente teve coisas muito diferentes, né? Que foram, acho que juntando, foram poucas, assim, que bateu. Só do primeiro episódio, o Ash vs Paul, o Tapu Koko e o Pikachu Charizard. O resto foi diferente. Então acho que foi. Eu sim, acho que exato. hoje é um episódio bem assim pra levantar quais foram os momentos emocionantes na história do anime. Quase um top 20 então, né? Se a gente for ver. Pois é, quase um top 20 juntando os meus e os seus pontos. Mas é interessante pra ver como diferentes cenas marcam diferentes pessoas de formas diferentes. Aham. Então, tipo, as cenas que me marcaram de uma forma que não marcaram você, que não vão estar marcando essa pessoa que está escutando o podcast. Enfim, é legal ver essa diferença de experiência que a gente tem assistindo Sim. anime. Então, é pra ver como o anime é tão Se amplo, né? cada pessoa que estivesse assistindo fosse fazer o top 10 seria um top 10 diferente, né? Inclusive, você que está ouvindo o nosso podcast, se você quiser mandar pra gente qual o seu top 10, pode comentar aqui onde você está escutando, se você está escutando no YouTube, se você teve acesso a esse podcast pelo Instagram, você pode comentar o top 10 lá nos comentários, que a gente vai estar lendo e a gente vai te julgar, assim como você está julgando a gente agora, mas a gente vai ficar muito feliz em saber qual o seu top É 10, isso viu? aí. Bom, então acho que esse é o nosso episódio de hoje, né? Acho que podemos encerrar um episódio mais curtinho, mas foi super gostoso. Quem me conhece sabe que, nossa, eu amo o anime. Eu acho que eu já deixei bem claro aí em todos os episódios que a gente gravou, que é muito importante pra mim, que eu gosto muito de acompanhar de perto, que o Ash é muito importante pra mim. Eu acho que foi um episódio bem legal, assim, pra relembrar essas coisas. Coisas que é aquilo que você falou, né? Que fazem a gente estar aqui hoje, falando e acompanhando e sendo fã. Eu acho que isso é muito, muito legal, muito especial. Bom, vamos encerrar então, gente. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. Espero que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha servido para vocês pensarem também, né? Ativarem lembranças aí muito especiais. E a gente se vê aí na próxima semana com mais novidades, mais assuntos nesse podcast que, olha, aqui é 100% Pokémon. Eu espero que vocês estejam gostando, porque a gente está gostando muito de fazer e tá aqui toda semana gravando com vocês. Vinícius, até a próxima. Até semana que vem, galera. Tchau, até mais.